Nem sistema, nem atletas, nem motivação. A principal mudança que Sampaoli impôs ao Flamengo foi outra. E eu vou te contar aqui nesse vídeo. Então vem comigo, se inscreve no canal e vamos falar de tática sem tatiquez. Início de trabalho, é claro que o ideal é que um trabalho seja contínuo, mas todo início de trabalho é fascinante. A gente consegue fazer descobertas, ir atrás de dados, estudar o histórico do treinador e trazer muito conhecimento para vocês baseado nos estudos do dia a dia. Então, se você quiser ser membro do canal do Falso 9, membros do meu canal têm acesso ao Telegram, e no Telegram do canal a gente faz comentários táticos todos os jogos do Flamengo, durante os jogos. Então, durante os jogos, você vai receber mensagens de áudio minha através do Telegram, onde eu vou te contar o que eu estou enxergando do jogo taticamente, comentando e transmitindo em tempo real as partidas. Então, vem para o nosso clube de membros, clicando no link que está na descrição do vídeo. Gente, o Sampaoli, ele vem de uma escola que tem também bebe da fonte do jogo de posição, assim como o Vitor Pereira. E isso foi muito valorizado por muita gente no sentido de são técnicos parecidos entre si. Fato é que as semelhanças podem existir na estrutura de armação da equipe ou mesmo na forma de ocupação de espaços, que nada mais é do que isso, o jogo de posição, ou muito mais do que isso, porém, principalmente isso. Mas tem um dos pontos que pode ser efeito ou causa, mas é a grande mudança imposta por Sampaoli, que vai ser notada jogo após jogo. A gente pode ver, aqui eu coloquei 2 jogos relativamente fáceis, né? O do Nublense, eu tentei colocar um jogo parecido em nível de volume ofensivo do Flamengo aí e domínio do Flamengo diante de um adversário por parte do Vitor Pereira, né? Eu coloquei o jogo contra o Independente Del Valle, porque também no Carioca os jogos não tinham esse percentual de posse aí, tá? Então pode ver que há uma ocupação muito maior de último terço com o Vitor Pereira, enquanto o Sampaoli tem uma ocupação muito maior aqui de corredor central. A que isso se deve, né? E aí que está a grande diferença. Bom, o Vitor Pereira, eu peguei 3 jogos dele em contexto parecido com o jogo do Nublense. Contexto de vitória tranquila, né? De jogo bom do time dele, tá? E aí, jogo bom do time dele contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Resende. O time variava ali em 86% para 87% de posse de bola. E ali tinha uma quantidade de passes para frente, passes laterais, passe para trás, passe longo e posse de bola. Posse de bola alternando bastante ali. E o que eu queria levantar? O time do Vitor Pereira faz muito passe para frente. No primeiro jogo, 31% dos passes para frente. No segundo jogo, 34%. No terceiro, 36%. E comparando os passes para frente aos passes laterais, que são aqueles passes de retenção, de posse de bola, de procura por espaço. E aí eu coloquei entre parênteses o aproveitamento de cada passe, né? Então, até legal explorar um pouco isso, né? O aproveitamento de cada passe é importante porque claramente você nota qual tipo de passe é mais complexo a nível de erro, né? Então, passes longos, por exemplo, são os passes mais fáceis de você errar. Sendo os mais fáceis de errar, se você tiver muito passe longo, a tua quantidade de passes certos vai diminuir. Se você tiver passes para frente, é o segundo mais fácil de errar, digamos assim. Passes laterais, o segundo menos difícil, e o passes para trás, sem dúvida, o passe mais fácil de ser dado. E o time do Vitor Pereira deu em média nesses 3 jogos somente 6% a mais de passes laterais do que passes para frente. Nesses jogos, praticamente o mesmo número entre os passes dados para o lado e os passes dados
para frente. Então era um time pensando muito mais em jogar verticalmente, verticalizando todas as jogadas, não retendo muito a posse de bola, exigindo jogadores que são extremamente técnicos e pouco capazes fisicamente a correr para trás por muito tempo. E esse estilo é até semelhante ao do JJ. Se a gente for buscar números, vai dar semelhança, né? O JJ tinha talvez um material humano no início da construção de suas jogadas bem melhor, com Felipe Luiz no auge, Rafinha, Gerson e Ilharão. O Ilharão faz uma falta danada nesses passos para frente, tá? E aí, vamos olhar agora esse jogo do Sampaoli. A amostragem é curta, é lógico que é curta, mas não é só essa amostragem que diz a respeito disso. O histórico dele, conforme a gente mostrou no vídeo, né, no vídeo da contratação dele, de scout dele, o histórico dele diz muito sobre, né? E aí, se a gente for olhar o total de passes, né? Já é um time que acerta 90%, um time que passa muito mais vezes, né? Dá muito mais passes do que o time do Vitor Pereira, né? Com relação à retenção de posse de bola, uma retenção abaixo do que aquele jogo contra o Resende em termos de percentual, só que um jogo muito mais seguro. 29% apenas dos passes verticais, sendo que o time só jogou o primeiro tempo ali como time de Sampaoli. No segundo tempo perdeu muitos padrões, natural. O time ainda em consolidação da ideia, na verdade em aprendizado dessa ideia, e é natural que não soubesse ainda, que os movimentos não sejam ainda automáticos e isso seja um pouco perdido ao longo dos jogos. E aqui, se a gente for olhar a correlação, o time passa lateralmente 43% a mais do que passa para frente. Aí você vai falar, então isso é um dado que não me interessa, porque o time acaba sendo muito enceradeira ou um time que passa muito lateralmente. Cara, pode até ser um time que passa muito lateralmente, mas é um time muito mais seguro, um time que vai correr muito menos vezes para trás. Você viu, por exemplo, muito menos vezes o time defendendo em bloco baixo. Claro que a qualidade do adversário era bastante também baixa, mas há claramente um perfil, um viés de trabalho que facilita uma ideia de jogo mais de controle e não um jogo de imposição. O jogo dessa escola mais portuguesa é um jogo de imposição. E esse jogo do estilo bielcista do Sampaoli é um jogo muito mais de controle. E para esse elenco, esses caras de frente, para manter o máximo possível dos caras mais qualificados tecnicamente em campo mais vezes, é importante que o jogo seja menos corrido, seja um jogo mais cadenciado, um jogo que vá correr menos para recuperar as costas, né? Então, além de o Flamengo de hoje não contar mais com o Rafinha na saída, não contar mais com o Ilharão na saída, não contar mais com o Felipe Luiz praticamente ali na saída, muito menos qualidade nesse passe vertical. E isso sim interfere, é óbvio que interfere, né? Então, essa é a grande diferença. E baseado e pautada nessa diferença, o Flamengo deve se tornar um time muito mais seguro. Eu já tinha mostrado para vocês, os times do Sampaoli costumam a ser, nos campeonatos que disputa, os times que concedem menos finalizações do adversário contra o seu gol. Costumam ser também um dos times líderes de posse de bola. E isso, para um time que trabalha muito melhor com a bola do que sem, vai fazer toda a diferença. A quantidade de passes verticais maior exige uma qualificação maior do elenco, que talvez lá em Portugal, com os elencos de Benfica e de Porto, querendo ou não, tem um dinheiro para contratar em todo o mundo, que deixam ali o nível daqueles jogadores mais alto, né, o nível técnico, são times que têm geralmente, especialmente os jogadores mais medianos ali, os jogadores mais de elenco, com uma qualificação maior do que os times aqui brasileiros.
uma cultura diferente de jogo do que os times brasileiros. Esse para ele, para aquele contexto do futebol português, isso é muito natural. Para cá, para o futebol americano, sul-americano, para o futebol sul-americano, já está um pouco mais pacificada essa ideia de jogar lateralmente. Caras como o Thiago Maia, que tem sofrido muito, tendem a crescer, porque não são bons, no caso dele, não é um cara bom de passe vertical, mas é um cara bom para recuperar ali a bola para o time e, de repente, para fazer os passes mais laterais, contribuir muito menos com a bola, tá? Então, caras como ele devem crescer e já cresceram no primeiro jogo. Então, essa é a grande diferença que vai gerar todas as outras diferenças, inclusive a dos resultados, né? Além, claro, do ambiente, do convencimento, do lapso temporal. O cara do segundo semestre sempre tem um ambiente mais favorável de trabalho do que o cara do primeiro semestre. Eu venho falando muito sobre isso. E por aí deve seguir o trabalho de Jorge Sampaoli, beleza? Faz teu comentário aí, deixa teu like e eu fui.